Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Bem, graças a Deus, espero que todo mundo seja bem, obrigado, a sua companhia sempre é bem-vinda. Vamos para as informações, vamos olhar aqui, né, o YouTube bloqueou aqui o canal, né? Bloqueou parcialmente, 35%, não, aliás, 36,5%, e ali o YouTube mostra onde os países que o canal as pessoas assistem, graças a Deus é você, né, que dá o joinha. Então, os países são lá o Brasil, né? Tem a Afeganistão, a África do Sul, a Albânia, a Alemanha, Andorra, Angola, a Guilha, Antártica, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Aruda, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bahrein, Bélgica, Belize, Benin, Bermudas, Bielorrússia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brunel, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Catar, Cazaquistão, Chad, Chile, China, Chipre, Cidade do Vaticano, Colômbia, Comores, Congo, Quixoa, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Cuba, Curaçao, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Egito, El Salvador, Emirados Árabes. E obrigado sempre à sua companhia. A tradução não sai muito certa pelo Google. Vamos para as informações, falar aqui da cantora, né? Não tenho nada contra a cantora aí. Canta música circular, né? Ela era batizada, segundo o pastor diz aí. Vamos ler aqui a matéria, já vou falar da outra. Simone Mendes perde a voz, mas emociona fãs ao cantar mesmo com dificuldade de festival. Então ela é cantora secular, canta música do mundo, essas músicas aqui. Bom, vamos ler primeiro para depois falarmos, né? Deixa eu ver aqui. Então, a cantora Simone Mendes protagonizou um momento emocionante no último domingo, dia 25, durante uma apresentação na Curitiba Country Festival, mesmo enfrentando uma grave ronquidão que quase sem conseguir falar, a artista subiu no palco e se apresentou para milhares de fãs com a ajuda de público e completou suas canções, visivelmente abalado com a voz comprometida. Simone, então tá aí, ela se apresentou aí no show festival aí, teve problema na voz, né? Mas ela é batizada, né? Segundo o pastor aqui. A matéria fala, né? Tá aqui a Simone, ela é da cantora Simone Silmara, né? Parece que ela se afastou da irmã, só tá cantando ela, né? Mas como vou dizer, ela é batizada, né? Então, Simone Mendes sensualiza em show, aí fãs apontam resposta à crítica de pastor. Que o pastor falou lá, né? Que ela canta a música do mundo, né? Essas músicas não falam de prostituição, de adultério, todo tipo de coisa errada, né? Bebidas alcoólicas. Isso incentiva, né? Então a cantora sertaneja Simone Mendes ignora a polêmica com o líder religioso e surpreende como performance usada no carnaval. Então ela é batizada, né? Tem que ser diferente do mundo. Claro, não sou contra ela cantar música, né? Ela pode cantar música? Eu analiso que sim, né? Desde que não seja, que não venha a ensinar coisa errada, né? Dá para cantar sim, né? Não tem nada, a pessoa ser uma cantora, né? Assim, da música circular, mas deve mudar aí essas músicas, né? Que falam de prostituição, bebida alcoólica, traição, deve evitar essas certas palavras, né? Que isso incentiva, isso ensina coisa errada. Então deve falar coisas, né, boas, né? Coisas que edificam, não essas músicas aí do mundo, né? Essa música que rebaixa a pessoa, né? Então a cantora sertaneja Simone Mendes voltou a ser alvo de polêmica após ter sido criticada pelo pastor André, responsável pelo seu batismo. Então o pastor André falou que batizou ela, né? Então o líder religioso afirma que a artista estaria indo contra o princípio cristão por continuar interpretando música com letras que abordam tema como adultério e prostituição. Aí deveria mudar, né, o tema da música dela. Falar músicas apropriadas, né? Música com menos, né? Dessas coisas aí que falam.
prostituição, alcoolismo. Então, mesmo sem responder diretamente às críticas, Simone Mendes publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, poucos dias depois, levantando especulações sobre uma possível desabafo. Muito cuidado com esses dedos apontados. Agora a polêmica voltou com força durante o carnaval, quando a cantora subiu ao palco do lado da Anitta e surpreendeu ao cantar um trecho provocativo da música. Eu sei que tu me odeias, não tenho se sentada lá, não vou falar que não é educação alimentar, procedimento estético, mas tá aí, não deve evitar essas músicas, né? Cantar, claro, poder cantar, lógico que dá para cantar, né? Mas que não seja essas músicas de rebaixamento, né? Que deixa a pessoa lá, que é isso, a pessoa fazer aquilo errado, tá ensinando coisa errada. Então, vamos mudar de assunto, vamos olhar lá fora dos Estados Unidos, o que anda acontecendo. Então, o Trump se tornou anti-Israel e não é o mesmo que o Trump em seu primeiro mandato, segundo a informação fala, né? Mas ele trabalha para o anticristo. O Donald Trump, né, tá fazendo os acordos, não é um acordo anticristo, mas tá tentando um acordo lá com os países de Israel, né, principalmente Israel. Então esse cai por letra no momento em que analisa as reações da política de Trump, desde retornou à cena política. Trump reafirmou seu apoio a Israel em quase todas as ocasiões, ele suspendeu as sanções de que era de BD contra colonos judeus, reverteu embargos de armas no meio que muitos consideram o gabinete mais pró-Israel e mandando deportar aqui os imigrantes, né? Tirar as pessoas aqui que vêm de outro país, né? Tentar a sorte lá nos Estados Unidos, né? Eu acho errado isso, né? Devia dar chance para a pessoa poder, né? Morar lá nos Estados Unidos, trabalhar lá, né? Uma pessoa que é imigrante, mas ele é contra, ele quer deportar as pessoas que vêm de fora, né? Então, Mike Abudak, como embaixador dos Estados Unidos, é o antigo defensor de Israel, que acredita que todo Israel pertence biblicamente ao povo judeu. Marco Rubio, secretário de Estado, a voz mais do Senado, defende Israel, um opositor ferrenho do regime terrorista do Irã. Pete, como secretário de Defesa, que apoiou abertamente a reconstrução do templo sagrado judaico em Jerusalém. Além disso, Trump concedeu o tratamento real ao primeiro-ministro Netanyahu durante a sua recente visita na Casa Branca. Nós vimos aqui no canal, foi lá conversar, pedir apoio aos Estados Unidos, né? Tá apoiando o Trump e continuando aí os acordos, sabe? Um acordo assim meio, não é um acordo real, né? Então, Netanyahu, durante seu assento em relação aos Estados Unidos e Israel, sob liderança mais forte do que nunca, a ideia é que Trump esteja de alguma forma assim distanciando Israel, não encontra respaldo de nenhuma ação política. Trump foi enganado pelo catarianos terroristas do termo. Essa acusação ignora a estratégica. Sim, Trump visitou o Catar recentemente, a mídia imediatamente tirou as conclusões precipitadas. Mas isso que me tira o Catar obriga. Vamos saber, né? A mídia ocidental, essas mídias aí são todas armadas, né? São manipuladas, articulam, inventam coisas que não tem nada a ver, né? Felizmente isso é comprado. Isso são donos lá dos senhores do mundo, né? Família Rockefeller, que controla isso aí. Isso é parcial, né? Defende as coisas globalistas do mundo, os representantes. Então Trump teria garantido um novo Air Force, pago em parte pelo Qatar, aliviando contribuições americanas, ainda notável. Bom, vai falando ali. O texto é grande, mas vamos para outra aqui para falar de outros acontecimentos, ainda falando aí do governo do Trump. Temos que estar atentos, né, observando os sinais. Então, Trump disse a Netanyahu que atacar o Irã seria muito inapropriado, já que o acordo está próximo. Então, segundo o Trump, o acordo já está próximo, não é um acordo de paz lá com o Irã, mas o Netanyahu quer atacar o Irã. Mas
Fontes iranianas dizem que Teherã concorda em suspender o enriquecimento de urânio em troca de fundos congelados, enquanto o acordo permanente negociado. Autoridades dizem que ainda foi discutido nas negociações. E o Netanyahu quer atacar, enquanto o Trump quer uma paz ali, um acordo para cessar, né? Cessar as guerras. Tá tentando aí fazer o papel, né, de negociador, mas por enquanto não tá dando nem nada não. Nós vemos aí só na fala, né? Só são narrativas, né? Quem vai fazer o acordo mesmo de paz é o anticristo, é o governo mundial que fará os acordos. Fará durante um tempo, dos 3 anos e meio, e quebrará depois o acordo, né, dos 3 anos e meio. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na quarta que pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma ligação na semana passada, que não tomasse medidas militares contra o Irã, que pudesse atrapalhar as negociações nucleares em andamento em Washington com a República Islâmica. A declaração de Trump veio depois que o The New York Times relatou detalhe ligação afirmando que autoridades americanas estavam preocupadas que Israel pudesse tentar realizar ataques ao programa nuclear do Irã, sem muito aviso, que deixaria os americanos com pouco tempo para tentar pressionar Netanyahu a mudar de ideia. Questionado os repórteres Salão Oval, se havia dito a Netanyahu que para não atacar o Irã. Trump respondeu: bem, eu gostaria de ser honesto, mas disse que Netanyahu que isso seria... enquanto o Trump está tentando lá uma negociação, né, o Netanyahu está pensando em atacar lá o Irã, que é o inimigo declarado de Israel. Bom, enfim, vamos ver o que fala mais aqui, mudar aqui do... Bom, vamos lá para a Europa, né, vamos ver o que fala ali essa cidadã, esqueci, né, esqueci o nome aqui dessa porta-voz lá, não sei das quantas lá, esqueci o nome, né, me perdi aqui. Bom, então a União Europeia endurece a Europa, né? Endurece o tom em relação a Israel, mas isso levará a medidas concretas. Um bloco de países, incluindo a Alemanha e Itália, embora crítico de guerra, em curso de faixa de Gaza, provavelmente impedirá a União Europeia de tomar medidas punitivas importantes. Então também está tentando se unir, né? Tudo é união, né? Nós vemos aí, né? Você vê os Estados Unidos, a União Europeia, estão todos unidos aí para um tal acordo de paz, né? Mas nós olhamos isso, tem a mão do adversário, né? Tem a mão do anticristo nisso. Nós olhamos, então, todo unido, né? Você vê que tem a Organização das Nações Unidas, né? Que não tem nada de Nações Unidas, né? O país é livre, né? O Brasil é livre, não depende de outras nações, né? Aqui o Brasil é livre, mas eles estão se unindo, né? Então isso é o que do governo mundial está trabalhando aí, o tal do ONU, Organização das Nações Unidas, né? Várias Nações Unidas, unidas em só um objetivo, né? De controle das pessoas, né? Você tem a imposição aí. Também tem a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, o que também é, né? É mundial, é todo mundo junto, organizado, né? Você vê que tem algo por trás disso, né? Que o governo mundial, o anticristo está no meio disso, tal do órgão mundial da saúde, né? É todo mundo unido em uma só narrativa. Então, aí nós estamos vendo aí a operação, né, do adversário por trás das cortinas, né? O tal da OMS, o tal da ONU. Isso é coisa do adversário por trás disso, ao momento. Então estamos se unindo aí, a União Europeia, os Estados Unidos, você vê o Macron também, né? Já tentando aí um acordo para que Israel cesse, né, as guerras. Então, Bruxelas, Bélgica, com relatos de sofrimentos agudos em Gaza, inundando as ondas do rádio, líderes da União Europeia endurecem o tom em relação a Israel, mas o bloco precisará superar divisões profundas para passar a reitoria
retórica de um impacto real no conflito. As mudanças mais perceptíveis na Alemanha, uma das principais potências e dos aliados fiéis de Israel no mundo, uma lealdade enraizada no trauma do Holocausto, né, lá do Bigodinho, que dizimou vários judeus ali, né? Lá atrás, lá na segunda G, né? Depois que a autoridade de saúde de Gaza, administrada pelo Hamas, disseram que um ataque israelense executou 20 pessoas, incluindo muitas crianças, em uma escola de Gaza, transformada em abrigo na segunda. O chanceler alemão Friedrich Merz declarou que não entende mais os objetivos de Israel no conclave do Palestina devastado pela G. Eles querem a criação de 2 estados, né? A França. O que mais aqui? Vamos mudar aqui, vamos ver. Então, Macron pondera o reconhecimento do Estado palestino, analista alertam que a medida pode não ser útil. Diplomatas especialistas dizem que a medida pode criar divisões Ocidente já dividido. Embora os franceses prometam Paris não influenciará pela pressão, mas o reconhecimento não apenas simbólico. É a criação de 2 estados. Israel não quer. Aliás, Netanyahu que não quer, né? O presidente francês Macron está inclinando a reconhecer um Estado palestino, mas diplomatas especialistas dizem que o tal movimento pode ser uma forma prematura e eficaz de pressionar Israel a chegar a um acordo de paz com os palestinos. Eles dizem que poderia aprofundar as divisões ocidentais, não apenas dentro, já que a União Europeia, mas também com os Estados Unidos, mais fiel aliado de Israel, precisando acompanhando por outras medidas com sanções, proibições comerciais, e o reconhecimento fosse algo mais do que um gesto simbólico. As autoridades francesas estão avaliando a medida que uma conferência das Nações Unidas, que a França e a Arábia Saudita organizado dia 17 e 20 de junho para estabelecer parâmetros de um roteiro de um Estado palestino, garantido pelo mesmo tempo de segurança de Israel. Querem reconstruir lá Gaza, né, devastado pela G. Então não estamos vendo aí, né? Pode ser a ascensão do adversário, tá chegando aí o governo mundial. Agora quem está deixando aqui o governo do Trump é o Elon Musk, né? Elon Musk está deixando o governo Trump, confirma funcionário da Casa Branca. Mas você vê o Elon Musk é bilionário, tem muito recurso ali, mas por que ele está abandonando o governo do Trump? Né? Essa é uma pergunta, né? Ele precisa. Ele é bilionário, né? Mas ele tá mais para ser reconhecido, né? Pelo mundo. Né? Você vê a importância, né? Você vê o que o Trump lá se diz ser, né? Patriota da família, né? O objetivo é a família, patriotismo. Mas o Trump precisa, né, ser uma pessoa influente. Né? Então aí um caso, né, ele já foi, né? Você foi apresentado aí que trabalhou no governo do Trump. Então ele se torna mais ser conhecido. Isso que ele precisa, ser conhecido, né? Para ganhar confiança das pessoas, dos americanos e de todo mundo, né? Olhar que ele é em prol, que tá fazendo lá o carro da Tesla, teve lá foguetes para ir para Marte, para povoar Marte, que não chega, né? Não atravessa que nem a atmosfera aqui, né? Imagina, não chega nem na Lua, vai chegar em Marte, sem analiso. Mas ele tem também o chip, né? Dá para ajudar as pessoas, segundo ele, né? Entre aspas, né? Ajudar as pessoas a enxergar, ouvir, né? Com o tal do chip ali, mas isso pode ser a marca da besta, segundo a mãe dele, né? Que é uma bruxa. Falou que o Elon Musk trabalhar lá para o anticristo, né? Fazendo a marca da besta, né? Que marca que pode ser, né? O chip, né? E ele falou também que está fazendo milhões de pessoas, né? Vai usar o chip, segundo ele. Que 10 anos, né? Milhões de pessoas vão usar chip, né? Milhões de pessoas, é um absurdo, né?
Eu não acredito que é em 10 anos, né? Mas menos de 10 anos, né? Coloca aí uma lei, decreta uma lei, né? Que vai poder comprar e vender se não tiver lá o chip, né? Pode ser a marca, né? Não vamos afirmar que seja, mas tudo indica, né? Então a moça que agradeceu o Trump na quarta por meio de um tempo funcionário especial do governo. Bom, tá, então tá deixando o governo apenas para ser reconhecido, né, pelas pessoas, que foi patriota, foi aquilo em prol da liberdade. Estamos vendo a liberdade. Isso é tudo por engano final, né? Para enganar as pessoas. Bom, vamos falar aqui do Leão, né? Papa Leão XIV. Apela Israel que permita ajuda humanitária em Gaza. Então está fazendo o seu trabalho, né? Para enganar as pessoas também, né? Que é bonzinho, que é patriota, que é em prol da família. Sempre que essas narrativas falsas, né? E pode ser falso profeta também. Se é um 14, tem tudo para ser, né? Em sua primeira mensagem, domingo dia 11 de maio, o novo Papa pediu um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns de Israel. Reféns israelenses mantidos pelo grupo militares do Hamas. O Papa Leão XIV apelou na quarta para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na Gaza, chamando a situação do encrave palestino ainda mais preocupada e triste. Então tá aí, então ele pede um acordo, né, e ajuda lá em Gaza, né, que permitir que Israel deixe a ajuda humanitária chegar em Gaza. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos já pronto, vamos ser rápido aqui. Então, quando lemos porção do Torá em Sabá, transforma-se um grupo do deserto em uma cidade com uma mensagem séria que fala: faça o deserto florescer, né? Florescer o que? Florescer. Isso aqui está na palavra, né? Quando começar a florescer, né? Fala de Israel. Vamos ver o que fala esse florescer. Diz aí, todos os anos lemos uma porção da Torá no deserto do Sabá anterior, do Shavuot. Essa porção descreve o censo dos judeus no deserto, assim como contamos 49 dias depois, celebrando o Shavuot. Também temos a ler sobre que os judeus, depois de celebrar, essa explicação parece aleatória, combinando a contagem de outras. É uma mensagem profunda, declarada. Fala lá o significado mais profundo, produz a lição da vida no florescer, né? Da união, pode ser a união, né? Dos países também, né? Nós o florescer, união dos judeus também, né? Vários judeus chegando lá. Então, quando as pessoas se unem, então união, pode ser união também, esse tal do florescer, né? Quando se encontra com um grupo de pessoas, o indivíduo transforma a unidade em 3.000 indivíduos, ele torna uma forma única de 3.000, cada pessoa no mundo, mas nós olhamos, né, os países se unindo, né, com o acordo, né? Então, esse florescer pode ser a união dos países, né, das nações, dos representantes, de uma ajuda lá, todo mundo unido, né, para um motivo só, né, a paz, assim, entre aspas. Então, isso fala na palavra, lá Mateus 24 fala, né, quando começar a florescer em Israel, né, a fim de começar a florescer, pode ser que um acordo, e vários países se unindo, né, para o acordo, para pressionar Israel a fazer um acordo de paz. Né? Então, antes era valiosa, quanto o pai falando ali, esse florescer pode ser florescer mesmo, né? Nós olhamos lá no deserto crescendo, né, flores, né, rios no deserto também, né, pode ser isso também, né, o florescer pode ser simbólico ou pode ser real também, né? Está florescendo no deserto mesmo, você vê, os mares tá tendo o rio, né, rio no deserto, coisa jamais vista, né? Isso são sinais, também na Isaías fala, né, lá do deserto tendo flores, né, tendo rios, né, chuva no deserto também pode ser isso, né? Bom, enfim, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Mas está florescendo, né? No deserto está florescendo, né? Também a união dos países para um cessar-fogo lá em Israel, né? Pedir para que Netanyahu faça um cessar-fogo, faça um acordo,
Estamos vendo tudo isso, né? Como que está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Falta pouco, né? Falta pouco, já está às portas. Glórias a Deus, motivo de estarmos alegres, né? Está muito próximo a vinda do nosso Salvador. João 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus quer te dar a vida eterna. Você que está aí na outra religião, em supostas religiões, né, feita por mãos humanas, judeu, a cabala, a feitiçaria, o espiritismo, o budismo, o catolicismo. Então venha para o nosso mestre. O Senhor Jesus é quem salva. Essas duas religiões não salvam ninguém, vai levar lá para a porta larga, que leva à perdição, né? Vai levar a religião única lá do anticristo, do governo mundial, e vai levar essa suposta religião, porque a verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. As outras são feitas por mãos humanas, não salvam ninguém. Vai levar para o lago, né? O lago de fogo. Mateus 7, versículo 13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos ao que encontra, que é nos alimentarmos espiritualmente das escrituras sagradas, e orarmos, né? Entrar no quarto, fecha a porta, dobra o joelho, ora o Pai Nosso, em secreto, e Deus recompensará. Glórias a Deus, não há necessidade lá no templo de pedra, né? Onde se reúne, nós mesmos podemos orar, buscar o nosso Salvador. Glórias a Deus, o Senhor Jesus nos deu esse acesso livre, né? Não precisamos lá de um representante, de uma segunda pessoa, não precisamos de terceira nem segunda pessoa, nós mesmos podemos buscar, né? Glórias a Deus, então não há necessidade de um pastor, o nosso verdadeiro bom pastor é o Senhor Jesus, que morreu por nós, hein? Morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço na cruz com seu sangue para nos salvar, morreu e ressuscitou no terceiro dia, hoje, terceiro dia, e reina eternamente, está à direita a Deus Pai. Glórias a Deus. É obedecer os mandamentos, seguir a Cristo, né? Levar a nossa cruz. Glórias a Deus. E a palavra fala, né? Mateus 18, versículo 20, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estão no meio deles. Então não há necessidade de uma placa, né? Uma placa religiosa, né? Dá para nós mesmos, né? Buscar 2 ou 3 irmãos ali embaixo de uma árvore, né? Numa sombra em casa, né? Ou 2 ou 3 pessoas, não há necessidade de estar lá numa placa, né? Placa tal, placa A, placa B, não é placa que salva ninguém, quem salva somente o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Salvador. Mateus 9, versículo 13, ide porém aprendei, que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O que deve fazer? Se arrepender, diariamente, constantemente, glórias a Deus, glórias a Deus. E agradecendo a sua companhia, você ficou até o final, não é inscrito, inscreva-se, caso goste do conteúdo. E agradecendo aos inscritos, peço a Deus Pai que abençoa aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, um abraço e até a próxima, tchau.